Buenas! E aí, beleza? Estamos juntos aqui, né? Nosso curso básico. E estamos brincando na nossa temporada A Cor do Som. Em a sinestesia, né? Você já sabe, a mistura de sensações. E na verdade, se bem que por enquanto, a sensação maior foi qual? Foi visual e a visão e a audição, não foi? Ver a palavra escrita é uma coisa, falar a palavra é outra coisa. E na fonologia o que nós vimos foi isso, que muitas vezes é natural isso, que vai haver diferença entre a grafia e a pronúncia na questão de você ver, né? Porque na fonologia o que manda é o que a gente está falando e não o que a gente está vendo. Por isso surgiu tanta coisa interessante aí envolvendo dígrafos, né? Dífonos, e dígrafo vocálico. Foi muito bacana essa primeira parte dos episódios, não foi? Então agora nós vamos para a nossa segunda parte dentro da temporada 1, dentro da temporada A Cor do Som, que é trabalhar o episódio 5. E nesse episódio 5, quem vem brincar com a fonologia é a morfologia, o estudo das classes gramaticais. E esse episódio 5 eu vou chamar de Quem é Quem? Quem é quem nesse episódio? Porque na morfologia nós vamos trabalhar as classes gramaticais. E nesse primeiro momento eu vou trabalhar com você duas das principais, o substantivo e o adjetivo. Eu gosto sempre de começar a morfologia pelos dois, porque são classes muito importantes. A principal delas é o substantivo, mas o adjetivo está muito atrelado a ele ali, caminhando junto com ele. E você vai ver por que envolver, na morfologia, envolver o substantivo e o adjetivo nessa parte da cor do som, nessa temporada. Você vai entender por quê logo, logo, tá? Mas vamos pensar o seguinte, primeiro sobre a morfologia, né? O que estuda a morfologia, professor? As classes gramaticais. Toda palavra tem uma classificação primária, uma classificação original. Aquela que a gente chama classificação de dicionário. Toda palavra se enquadra em uma das 10 classes gramaticais. Nós temos as variáveis. Nas variáveis, as duas principais estão aqui, que é o substantivo, com a qual nós vamos começar, e o verbo. As duas principais estão aqui, ó. Aí nós temos os 4 cavaleiros do substantivo, como eu costumo brincar. Os 4 cavaleiros do substantivo são classes que trabalham diretamente voltadas para o substantivo, acompanhando o substantivo, que são o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral. São os 4 cavaleiros do substantivo. Tá? Eles não são os cavaleiros do Armagedon, mas se a gente não estiver estudando focado, vai dançar lá na frente, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse nas provas. Se não estiver focado. Mas estando focado, trabalhando juntos, você tira de letra, beleza? Agora, existem as classes invariáveis. Então, são 10 classes. 10 classes gramaticais. 6 são variáveis e 4 que não sofrem flexão, que são o grande parceiro do verbo, o advérbio. O advérbio é o grande parceiro do verbo. Ele se enquadra na classe de lá, na categoria de lá, das invariáveis. Tá? Os conectivos, que são a conjunção e a preposição. Vamos trabalhar muito isso em coesão e coerência, ligação entre as partes do texto, tá? E questões de relações de regência. A regência não faz parte deste curso, mas para chegar à regência você tem que passar pelo conhecimento das preposições, e isso é muito interessante, aquilo que eu falei para você desde sempre, né? Que este módulo sustenta, este curso sustenta a ideia toda que você vai ter depois lá na frente em análise sintática, tá? E por último a interjeição. São então 10 classes gramaticais. O que são classes, professor? É a classificação natural das palavras, ou aquilo que a gente chama a classificação nas suas classificações primárias, as palavras em seu estado de dicionário, o que elas são em essência. Toda vez que você vai ao dicionário, geralmente a gente vai ao dicionário para quê? Para ver o significado da palavra, não é? Mas a primeira classificação que ele nos dá ao dicionário não é o sentido. A primeira classificação que ele traz da palavra é a classe gramatical. O que a palavra é? Substantivo de 2 gêneros, 2 números, verbo, né? Advérbio, advérbio de modo, advérbio disso, daquilo, conjunção e interjeição. A primeira classificação que a gente recebe no dicionário é a classificação morfológica. Vou te mostrar um exemplo, olha só. Vou te mostrar um exemplo, vou fazer com você, dá uma olhadinha nessa frase. Então isso aqui é retirado de um texto literário, tá? Em um período de transição de estações. Então acabava o período da seca e começava o período da chuva. Chuvarada. Então, olha só. O bom tempo passou e vieram as chuvas pesadas. Os animais, todos arrepiados, passavam os dias nublados cochilando. Beleza. Então, aí está a frase, né? Todo mundo consegue, você consegue decodificar, fazer mentalmente essa imagem mental do que se passava naquele contexto. Beleza? Beleza. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma análise morfológica. Não quero saber quem é sujeito, não quero saber quem é objeto, não quero saber quem é adjunto, nada disso. Não quero saber transitividade de verbo, não. Eu quero só saber as classes gramaticais.
Então, eu vou atrás daquelas que sustentam toda a informação. As duas principais, que são verbo e substantivo. Ó, passou, vieram, passavam. Esses são os verbos da frase. Ah, e tem mais uma, cochilando. Olha lá, tem mais uma. Beleza, esses são os verbos. Veja, vou buscar os seres, aquilo que é a essência, a substância da frase. Por isso são os substantivos. Substantivo é o que mesmo? Substantivo é o nome. O nome de tudo que a gente tem na frase. Quando a gente fala nome de tudo, quer dizer, não é só pessoa, não. Nome de animal, de objeto, tá? E quando a gente fala nome, não é necessariamente nome próprio, mas é aquela designação, aquilo que eu consigo colocar como algo, tá? Que eu consigo nominar como algo, alguma coisa. Então, nesse caso aqui, ó, o que é que passou? O bom tempo. Ó, o que é o ser aqui? Quem é o ser aqui? É um ser abstrato até. É o tempo. O tempo passou. E vieram. O que veio? Que coisa que veio? Chuvas. Chuvas é outro substantivo. Ó. Vieram chuvas. E quem é que estava arrepiado? Passavam os dias continuando. Animais passavam. Todos os arrepiados passavam. Eles passavam que momento? Me dá o nome desse momento. Dias. Dias. Pronto. O que eu grifei em roxinho são os substantivos. Tá? Agora, dá uma olhadinha aqui comigo aqui atrás. Ó. Era um tempo qualquer ou era um tempo específico? Era um tempo específico, professor. Esse tempo tinha uma característica no contexto? Tinha, professor. Qual era a característica dele? Bom, ó, esse bom vem e caracteriza o substantivo. Opa! Então, classe que trabalha caracterizando o substantivo vai ser o adjetivo. Adjetivo é a característica do nome, a característica do substantivo. Tudo aquilo que posso atribuir como característica a ele, ao substantivo. E entenda que quando eu falo com você em adjetivo, eu não quero que você pense em apenas qualidades. Porque, claro que existe uma definição básica, genérica de qualidade. Só que quando a gente fala qualidade, pode ficar na cabeça a impressão de que qualidades são coisas positivas. Só positivas. Ah, uma pessoa de muitas qualidades, eu só penso em coisa boa, não é? Então, o melhor a se pensar dos adjetivos não é nem questão de ser qualidade, é questão de ser característica, é característica do ser. Então, aqui tem uma característica até que positiva, bom, tempo. Agora, olha as chuvas. Chuvas pesadas. Pesadas vem caracteriza a chuva. Claro que aqui tem sentido figurado, né? Chuva pesada quer dizer chuva muito forte, intensa, tá? A temporada das chuvas fortes. Pesadas caracteriza as chuvas, é um adjetivo. Caracterizando o substantivo. Né? Os animais todos arrepiados, arrepiados, ó, característica dos animais. Todos, acaba trazendo a ideia de quantidade ali, a gente vai falar disso depois em pronomes. Passavam os dias, e eram quaisquer dias? Me caracteriza os dias. Nublados. Aqui está um adjetivo caracterizando os dias. Tá? Vou ficar só com isso aqui por enquanto, para você lembrar que o substantivo é um nome de tudo. Tudo aquilo que posso nominar. Coisas, pessoas, animais, vegetais, minerais, até nomes de ações, estados, sentimentos, que nós veremos dentro desta temporada aqui, né, nessa parte agora nesse nosso momento aqui dos episódios 5, 6 e 7, nós veremos até os substantivos que são abstratos, esses muito importantes para os concursos, beleza? Então vamos fazer o seguinte, nesse preâmbulo que a gente está fazendo, vamos pensar em olhar o substantivo na prática. Vamos para trabalhar exercícios. Você tem a parte teórica aí, certo? Que eu te dei aí para você dar uma analisada, uma lida e tal. Agora, e tem várias particularidades interessantes aí do substantivo, do adjetivo, né? Flexões e tal, bacana. Por falar nisso, o adjetivo está muito atrelado, lá em concordância, por exemplo, naquilo que a gente chama concordância nominal. A concordância entre os nomes. O adjetivo é atraído pelo substantivo, o artigo também. Aqui, por exemplo, ó, olha o artigo o concordando com o tempo, bom também concordando no singular, no masculino. Já aqui é as chuvas, o artigo concordando com chuvas e pesadas também concorda. E assim vai, o substantivo atraindo a concordância dos nomes que trabalham para eles. Aqueles 4 cavaleiros, né, do substantivo, que são artigo, pronome, adjetivo e numeral, concordando com o substantivo a que se refere. Isso é muito importante para a gente, você vai ver isso depois lá na frente em análise sintática, mas claro que desde sempre é importante no nosso trato cotidiano, quando nós fazemos as relações de concordância nas frases, seja oral, nesse nosso discurso oral, como eu estou fazendo aqui com você, ou seja escrito, né? E o escrito pior ainda, que fica ali documentado. Então o que pega bem é escrever e falar bem, o que pega bem é fazer as concordâncias adequadas, né? E a gente vai fazendo esse encadeamento, e isso tem que ser algo natural, né, gente? Algo espontâneo, e claro que pode ser que a gente tenha que dar uma reforçada nisso ao longo da nossa caminhada, certo? Tanto para o dia a dia, quanto para os concursos que virão.
Então vamos fazer o seguinte, vamos para a prática. Vamos pensar no substantivo e no adjetivo na prática. Beleza. Então vem comigo, nós vamos fazer neste episódio agora, o episódio 5, que é quem. O meu objetivo é ajudar você a pensar quem é o substantivo, quem é o adjetivo. E conseguirmos nos exercícios decodificar, enxergar quem é quem nessa história. É o nome do nosso episódio 5. Vamos pensar nisso em 3 questões. Beleza? Então vamos começar aqui com a nossa questão número 1. Ó, vem comigo para a questão número 1 do seu material aí. Qual das palavras destacadas a seguir não é um adjetivo? Beleza, não é. Cuidado, hein? Ele quer um, então, que destoe das demais. E a gente já sabe que o adjetivo vai fazer o quê? O adjetivo é a característica do ser, não é? É. Então tá, o fragmento textual, todas as frases foram retiradas de um texto. O texto falava sobre questões políticas, campanha política, né, eleições, e você percebe isso, que todas as frases têm relação sobre isso. O tema era esse, tá? Então, vou ler todas as frases? Posso? Vamos ler todas as frases, ó. As pesquisas das eleições e tal, né, em questão de votos, as pesquisas eliminaram parte da emoção. Porque antes você tinha emoção da surpresa, né? É que nem ultrassom, né? E eliminou a parte da emoção de saber qual era o sexo da criança. Tem gente que, inclusive, não gosta de fazer ultrassom, já viu isso? Aqui aí, vai ser menino ou menina? Não, nós estamos deixando para... nós compramos tudo verdinho ou tudo amarelo, porque o que vier vai ser menino ou menina, a gente está deixando... hoje em dia é mais raro acontecer isso, né? Até porque pelo pré-natal tem que se acompanhar mais e tal. Dificilmente o pai e a mãe não vão querer saber o sexo da criança. Mas, desse caso aqui era parecido com isso, né? As pesquisas eliminaram parte da emoção. E óbvio que um político vai querer saber se está bem nas pesquisas ou não. Ele não vai ficar na surpresa, né? Beleza. Os bons candidatos nem sempre são eleitos. Tá vendo como tem relação o tema? Nas eleições, há feriado nacional. As grandes empresas patrocinam candidatos. Os resultados são dados no dia seguinte, né, à votação. Beleza. Então, vamos analisar. Quem não é adjetivo aí? Bom, o cara que não é adjetivo aí não é uma característica. Agora, se for adjetivo, vai ser uma característica de um substantivo. Eu posso começar essa questão de baixo para cima? Então, eu vou começar pela letra E. Ó, os resultados são dados no dia seguinte. Ó, o dia é o nome da relação temporal, da unidade temporal que vem depois das eleições. O dia, né? No dia. E é qualquer dia? Então me especifique. Seguinte. Opa! O seguinte aqui, ó, é uma característica do dia. O dia depois das eleições. O dia seguinte. Seguinte é um adjetivo que caracteriza um substantivo. E o adjetivo concordando com o substantivo a que se refere. Então, a letra E é, o termo destacado é adjetivo, tá? O termo destacado é a palavra destacada a seguir, o que está destacado aqui está em caixa alta, certo? O grifo é por minha conta no substantivo, tá? As grandes empresas patrocinam candidatos. Olha, é verdade, professor, que o artigo, ou A, os As, e às vezes uns, umas, nós vamos ver a diferença entre artigo e numeral, tá? Quando for umas. É verdade que o artigo trabalha para o substantivo. Mas não é verdade que o artigo venha sempre antes de um substantivo. Às vezes ele está antes de um termo que acaba também trabalhando para o substantivo. Olha lá, empresas é o ser. Empresas é o nome daquela entidade. Né? Empresa. E é qualquer empresa? Não. Então me caracterize. Grandes. Você está vendo que o artigo só está antes do adjetivo. Mas ele não faz com que esse termo mude e deixe de ser a característica do ser. Este é o substantivo. Empresas. E o grandes é um adjetivo que caracteriza empresas. Viu? Nem sempre o artigo vem antes de um substantivo. Mas com certeza ele trabalha para um termo que é substantivo. E se esse cara não era substantivo, acaba virando se não tiver um substantivo para quem esse cara trabalharia. Por exemplo, se eu tivesse a frase assim, ó, as empresas patrocinam os candidatos, ponto. As grandes patrocinam aqueles que têm certeza que vão ganhar. As grandes patrocinam, as grandes o quê? Empresas. Então agora, as grandes patrocinam, agora grandes deixaria de ser o adjetivo para ser substantivo. Tá? E aí o artigo trabalharia para ele. Não é o caso aqui. Aqui, o grandes é o adjetivo que caracteriza empresas. Vamos seguindo. Letra B. Nas eleições, há feriado. Feriado é o nome de um dia. É um tipo específico de dia, é o nome daquele dia em que não há trabalho. Né? Féria no singular quer dizer o dia de trabalho. Sabia? Férias no plural quer dizer o período de descanso. Então, inclusive, é legal que às vezes, isso ilustra pra gente que às vezes um substantivo
Se estiver no singular tem um sentido, se estiver no plural tem outro. É o que acontece com a palavra féria. A féria do dia foi boa, quer dizer, o resultado que colhemos num dia de trabalho. Sabe? Ó, vamos fechar o caixa aqui. Opa, a féria foi boa. Já ouviu essa expressão? Quer dizer, aquele dinheiro que nós ganhamos na negociação dentro daquele período chamado dia. Tá? E aí, então, nesse caso, se não há trabalho, há feriado. O nome do dia é assim, é nome do dia. Agora é qualquer dia? Me especifica que feriado é esse. É qualquer feriado? É feriado nacional. Aí, ó, nacional vem e caracteriza o substantivo. Substantivo é feriado e nacional é a sua característica. Beleza? Então tá todo mundo sendo um adjetivo aqui, né? Letra B. Os bons candidatos, olha lá, vai acontecer o fenômeno de novo que aconteceu aqui embaixo na D, ó. Os bons candidatos nem sempre são eleitos. Peraí, candidatos são seres, certo? Certo. Ó, o candidato chegou, o candidato saiu, o candidato, e esse bons vem e caracteriza o candidato. Substantivo é candidatos, e o bons é uma característica dos candidatos. Eu prefiro pensar em característica, tá? Não simplesmente em qualidade. É melhor pensar assim, característica. Tá? Porque podia ser mal, os maus candidatos, né? E os bons, tanto bons quanto maus, são características do ser. Beleza? Então são adjetivos. Adjetivo. Finalmente, olha a letra A desde o início. As pesquisas eliminaram. E elas eliminaram alguma coisa. O que as pesquisas eliminaram? A emoção. Não, peraí. Não é completamente emoção. Então eu quero que você pense comigo em emoção. Vamos pensar, emoção é um nome de um sentimento, beleza? Beleza. Então, é um substantivo. É um substantivo abstrato. Só existe emoção se alguém estiver emocionado, beleza. Agora, vamos pensar metaforicamente, tá? Vamos figurar aqui, pense comigo, que emoção seria uma coisa mesmo, física. Pode ser? Vamos pensar assim? Vamos conjecturar isso? Tá. Então, tá aqui, ó. Esse conjunto todo, tudo isso aqui, ó, é uma emoção. Beleza? Beleza. As pesquisas eliminaram parte da emoção. Olha lá. Tá vendo um pedaço do quebra-cabeça? Uma peça do quebra-cabeça? É uma parte do quebra-cabeça. E se essa parte dessa emoção é um pedaço da emoção, mesmo que seja metaforicamente, tá? Essa parte é um ser. É um pedaço do próprio ser. Certo? Certo. Aqui, ó. Emoção. Eu sou a emoção inteiro. Meu corpo é emoção. Tá. Minha mão é parte do meu corpo. Então, minha mão acaba sendo um substantivo também, concorda? É a parte do meu corpo. A parte da caneta tampa é uma parte da caneta. Certo? E a emoção, um pedaço dela que foi eliminado, é uma parte dela. Se é uma parte da emoção. E emoção é um substantivo, a parte de um todo também é um substantivo. Sacou? Então, essa palavra parte aqui, ó, não é adjetivo coisa nenhuma. É o próprio substantivo, um pedaço da emoção, mesmo que seja em sentido figurado. Então, achei, professor. Tá aqui, ó, letra A. Né? Beleza? Olha, nem é difícil isso, não é difícil. E é gostoso porque às vezes é assim, cara. É simples desse jeito. Sabe? Então, muitas vezes, você vai enfrentar situações em prova, presta atenção nisso, em que a resposta é mais fácil do que parece. A resposta é fácil porque você tem o conceito arraigado já no seu dia a dia, está aqui, ó, introjectado na gente, faz parte do nosso DNA. Entendeu? Então, não é que foi fácil, é que você percebeu que a relação não é complexa. Não é para ser complexo, é para ser simples. Substantivo é para ser simples. Beleza? Beleza, né? Então, a primeirinha está aí. Resposta letra A. Tá. Questão número 2. Olha essa agora. Posicionamento do substantivo e do adjetivo. Quem é quem? Quem é quem? Então, veja só. No trecho, bombeiros mineiros deverão receber treinamento, e isso estava lá no texto, você teria tido acesso ao texto, tá? E quando eu falo assim, bombeiros mineiros, não são bombeiros lá de Minas, não era isso, tá? Podia ser de Minas Gerais, podia ser, seria uma característica dos bombeiros. Mas aqui mineiro quer dizer bombeiro que trabalha em Minas, trabalham em Minas, mina de diamante, mina de carvão, mina do que seja. Eles são especialistas nisso. É esse tipo de bombeiro. Opa, peraí, professor, então você está querendo dizer para mim que os bombeiros são seres. Isso, bombeiros são seres. Então, bombeiro é o que aqui, ó? É o substantivo. Ótimo. Me dê uma característica desses bombeiros. São quaisquer bombeiros? Não. Então, especifique. Que tipo de bombeiro nós temos aqui? São mineiros. Ah lá, vai e tipifica os bombeiros. Estou diante de quem aqui? De um adjetivo. Tá vendo? E é o que ele está falando ali na sequência, ó. A expressão em destaque é formada por substantivo mais adjetivo. E na minha legenda de cores que eu fiz aqui, se na prova fosse tão fácil assim, né? Com legendinha de cor e tudo. A vermelho ficou para substantivo, azul ficou para adjetivo, beleza? Pegou? Então vamos lá. Nessa ordem. Estão nessa ordem. Então tá.
essa relação de vir primeiro o substantivo, depois o adjetivo, você entendeu? Que às vezes a gente tem que entender o que o exercício está dizendo. Quando ele fala essa relação, quer dizer, a relação que envolve primeiro o substantivo, depois o adjetivo, nessa ordem, também se verifica na expressão destacada em... então tem que entender o exercício. Às vezes o exercício não é tão difícil, eu tenho que entender o enunciado da questão. Exatamente, presta atenção no enunciado. Não sai correndo, não. Se você leu e não entendeu direito, o que ele quer dizer com isso mesmo? Volta a ler mais uma vez para entender o que você quer buscar lá na questão. Beleza? Então, o que nós queremos achar? Nós queremos achar uma alternativa em que os termos destacados têm primeiro um substantivo, depois um adjetivo. Nesta ordem. Beleza. Estiveram presentes à festa meus estimados padrinhos. Peraí, os padrinhos são as pessoas? Então os padrinhos é o substantivo. E o estimado é uma característica deles. É o adjetivo. Estão invertidos aqui, ó. Não está nessa ordem que ele queria, você está vendo? Não está nessa ordem, tá? Adjetivo concorda sempre com o substantivo a que se refere. Quero que você exercite isso comigo, perceber quem é que manda aqui. Por que esse termo está no plural, professor, no masculino, para concordar com padrinhos? Que é o ser que está no plural no masculino, o adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. Mas não é só adjetivo, não. As 4 classes que trabalham para o substantivo concordam com ele. Dá uma olhadinha na segunda. Alguma pessoa teve acesso aos documentos da reunião. Que pessoa é essa? Eu não sei. Alguma pessoa. É vago, não é vago isso? É vago. E pessoa é ser? Sim, pessoa é ser. Pessoa é um substantivo. Agora, que pessoa é essa? Não sei exatamente. Então, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trabalhando com uma classe que vem, acompanha o substantivo, trabalha para o substantivo, beleza, só que deixa esse ser vago. Tá? Não é uma mera característica. Aqui eram estimados, uma característica dos padrinhos. Aqui embaixo, é tornar vago esse ser a quem ele se refere. Opa, professor, então eu estou diante de um pronome indefinido. Isso. Pronome não é a nossa bola da vez. Pronome não é a nossa classe de hoje, de agora, desse episódio. Mas com certeza, como se fosse uma série, um filme, você acaba esbarrando em um personagem ou outro que logo, logo será um personagem de destaque na trama. Beleza? Por enquanto só estamos dando uma esbarrada aqui num pronome indefinido ou alguma. E também, como qualquer classe que trabalha para o substantivo, vai lá e concorda com ele. Beleza. Pronome indefinido indica vagueza, indefinição. Quem era essa pessoa? Não sei. Ou eu não sei mesmo, ou eu quero deixar vago. Olha, alguma pessoa teve acesso. Quem? Eu não sei. Eu conto o milagre, mas não conto o santo. Conhece aquela história? Então, é o pronome indefinido. Esse cara aqui, ó, pronome indefinido. Tá? Opa. Então, a letra B está fora. Nem adjetivo era. Certo? Letra C. A imprudente atitude do advogado trouxe-me danos. Ó, aqui eu quero falar o seguinte. Atitude é o resultado de uma ação. É verdade. É o nome do ato, o nome de uma ação, o resultado da ação. Assim como aqui, ó. Entrou silenciosamente com um espanto indisfarçável. Espanto também é nome. É o nome do resultado da ação. Então agora a gente começa a esbarrar, eu já começo a trabalhar um pouco, já começar a ver com você aqui, e nessas nossas 3 aulas nós veremos bastante isso. Agora começando, na aula 6, essa é a 5, na aula 6 vamos falar um pouquinho mais, e na aula 7 eu vou realmente chegar junto do substantivo abstrato. É um tipo de substantivo muito importante nos concursos. Por exemplo, lá em análise sintática, ele será muito importante essa história do substantivo abstrato. Tá? Nesse caso, o substantivo abstrato, tanto atitude quanto espanto, são substantivos abstratos. São nomes dos nomes daquilo que resulta de uma ação. É o nome do resultado da ação. A ação em si aqui, ó, a ação em si aqui de atitude é o verbo agir. Agir. Ô, cara, você tem que agir, você tem que tomar uma... Isso, atitude, olha lá. Só existe atitude se alguém agir. É o resultado de uma ação. Tá? Espanto é o nome de um estado. É o resultado de uma ação. Qual ação? A ação é espantar. As ações em si, espantar, agir, as ações são os verbos. Agora, o resultado da ação, aquilo que resulta da ação, é o nome de um resultado. E se é um nome, é um substantivo. Tá? E começa a pensar comigo o seguinte, que o espanto só existe se alguém se espantar, que a atitude só existe se alguém agir.
Por isso são abstratos. Você começa a exercitar comigo essa definição do substantivo concreto abstrato, tá? E que na aula 7 no episódio 7 desta nossa temporada, eu vou falar com mais profundidade deles. Por enquanto, só citando. Vai acompanhando e vai me ouvindo e vai anotando, tá? E o que eu quero que você entenda agora é que atitude é substantivo e que espanto também é. Agora aqui, ó, me dê uma característica da atitude. Imprudente. Imprudente é o adjetivo. Não está na posição que ele queria. Primeiro tinha que ver o substantivo, depois o adjetivo, não é? Então a letra C furou, porque não está na ordem que ele queria. Primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Ó. É nessa ordem que tinha que ser. Tá vendo? Então, letra C furou. A letra D, olha lá. Ó, entrou silenciosamente com um espanto indisfarçável. Um espanto. O espanto é o resultado da ação de espantar. É o nome daquele sentimento que ele teve. Beleza. Então, é um substantivo. E me dê uma característica desse substantivo. Viu? Indisfarçável. Indisfarçável vem e caracteriza o substantivo. Tá? Caracteriza é adjetivo. Achei. Adjetivo e substantivo nessa posição. Tem que ser a letra D. Segura a letra D. E finalmente vamos esbarrar uma outra classe que será muito importante para nós depois. Dá uma olhadinha aqui, ó. Trata-se de um lutador bastante forte e preparado. Um lutador. O lutador é o ser de quem eu estou falando. Então é a pessoa, é o substantivo. Beleza. Me dê duas características desse lutador. Forte e preparado. São duas características dele, do lutador. Duas características que o definem naquele contexto. São dois o quê? São dois adjetivos. Beleza. Agora, uma coisa é ser um lutador forte e preparado. Outra coisa já é ser bastante forte e preparado. Concorda? Porque esse bastante vem, ó, e intensifica. Ele não está aqui quantificando, tá? Ele está intensificando a característica forte. E por que não? A gente também podia pensar que, no contexto, ele também poderia se referir ao preparado. Bastante forte, eu não preciso ficar repetindo o termo lá na frente, tá? E bastante preparado. Quando eu falo bastante forte e preparado, essa conjunção aditiva E aqui, ó, já me ajuda a pensar que ele é bastante as duas coisas. Ele é tanto quanto forte, forte quanto preparado, e bastante forte, bastante preparado. Sabe o que esse bastante está fazendo? Intensificando característica. Então esse cara não tem nada a ver com substantivo. Esse cara vai ser aquele termo que é um grande parceiro, principalmente do verbo. Principalmente do verbo. Mas ele também pode trabalhar para adjetivos ou para outro advérbio. É o nosso advérbio. Nesse caso, ele chama advérbio de intensidade. Advérbio é uma classe que, nesse caso, serve para fazer o quê com um adjetivo, com a característica? Tonificar, acentuar, dar mais, sabe? E eu estou usando aqui palavras que são próprias de concurso, né? Que ajudam a aumentar o nosso léxico, o nosso vocabulário. Né? Palavras sinônimas ajudam a melhorar a nossa capacidade de enxergar a natureza das coisas, a natureza das classes gramaticais. Então, se a banca chega para você e fala assim, na linha tal, o vocábulo bastante acentua as características forte e preparado, tonifica, é verdade, intensifica, intensidade, para não ficar no intensidade, que fica muito vago, muito fácil, né? Muitas vezes, o que faz o advérbio de intensidade? Ele intensifica. É bacana aí, tá? É chovendo molhado, né? Agora, ele tonifica. Ele dá mais, sabe o que é tônico, né? Ele dá mais força, ele fortalece, ele intensifica, ele acentua. Acentuar, acentue aí. Não é literal isso, não é acentuar de colocar um acento, mas o acento não é algo que chama atenção? Acento não é algo de destaque? Então, quando eu falo assim, ó, eu quero acentuar uma coisa aqui nessa nossa proposta. Eu quero acentuar, quer dizer o quê? Eu quero destacar, dar mais realce. E ele vem aqui e realça as características forte e preparado. Então, eu estou diante de quem aqui? De advérbio de intensidade. Advérbio é palavra que não sofre flexão de gênero nem de número. Por exemplo, se fosse aqui, trata-se de lutadores, se fosse assim, lutadores, esquece o artigo, tira um, lutadores, aqui ficaria fortes, aqui ficaria preparados. Mas, com bastante não ia acontecer nada, porque aí ele seria advérbio. E advérbio é invariável, não tem gênero nem número. Beleza? Legal, né? Calma, não se preocupe, não se desespere. Isso aqui é só um momento que a gente esbarrou no advérbio, assim como nós esbarramos no pronome definido, e como eu já falei para você, dentro dessa temporada aqui, né, a temporada do... Não, nessa não, mas nas próximas temporadas, nós veremos, em algum episódio lá, a bola da vez vai ser o advérbio, o outro vai ser o pronome, e a gente vai falar deles com mais profundidade logo, logo, beleza? Dentro aqui do nosso curso básico. Fechou? Fechou. Finalmente... Resposta letra D mesmo, né? Letra D. Gostou da questão? Muito legal, né? Finalmente,
para fechar essa primeira parte, esse episódio 5, nossa questão número 3. Ó, em todas as alternativas, o termo destacado refere-se ao termo sublinhado, exceto em... Ó, então tem um termo que está em negrito aí, certo? E tem um termo que está sublinhado. E eles têm relação direta ali, menos em uma. Então, olha só. Foi-me penosa a longa viagem pelo deserto. Ó, viagem é o nome da ação de viajar. É um substantivo. Em ortografia, por exemplo, que faz parte aqui do nosso módulo, do nosso curso básico, tá? Tem uma regra de ortografia que diz assim, ó, substantivo, via de regra, substantivos terminados em gen são grafados com G. Por isso essa viagem é com G. Viagem aí não é o verbo. Quando eu falo assim, talvez, ó, talvez eles viajem. O que é isso? Isso é o verbo viajar, no presente do subjuntivo. Se isso aqui é o verbo é com J. Viagem com J é o verbo, viagem com G é o substantivo, é o nome da ação. E me dê uma característica dessa viagem. Ó, ela na verdade tem duas características aí, né? Ela é longa, já é um adjetivo, ó. E ela é penosa, outro adjetivo. Por que o adjetivo está no singular, professor? Por que o adjetivo está no feminino, professor? Para concordar com o substantivo feminino. Por quê? Porque o substantivo atrai para si a concordância do adjetivo. Porque o adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. Concordância nominal, isso. Né? E isso vai ter muita relação com essa questão aqui. Então, no final, a letra A tem sim relação. O termo penosa relaciona-se ao termo destacado viagem. Então, a letra A está fora. Ele quer uma que não esteja, ó, exceto, tá? Letra B. Causou estranheza sua falsa inocência. Ó, inocência é o nome do estado, o nome do estado daquilo que é inocente. Inocência. Mas era falsa. Falsa é característica. Tá vendo como que eu não gosto de pensar em qualidade? Porque se eu falo que falsa inocência, não parece que é uma qualidade. Parece que é um defeito. Ser um falso inocente, né? Falsa inocência. Mas eu não quero que você pense em qualidade, eu quero que você pense em característica. E realmente o adjetivo está lá concordando com o substantivo. Se refere ao termo destacado. Tá? Viu como essas questões têm todas relações aí umas com as outras? E às vezes o cara quer saber coisas diferentes. Nessa aqui não quer saber quem é na ordem dada, tal. Pode estar modificada a posição, não tem problema. Mas o termo destacado tem que se relacionar ao termo sublinhado, menos em uma delas. Letra C. Deslizava na montanha a branca neve. Qual a característica da neve? Branca. Neve é o substantivo e a branca caracteriza a neve. Está lá o adjetivo concordando com o substantivo a que se refere. Letra D. Ficou na casa aquele móvel mais velho. Me dá uma característica do móvel. Velho. Olha lá. Velho é o adjetivo, você está vendo? E o móvel é o substantivo. E olha que interessante, aqui nós temos mais um advérbio de intensidade. Ó. Outro dia, o mais é muito cobrado em concurso, viu? Muito cobrado. Caiu recentemente numa prova da FAPEC, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Prova da Universidade Federal, a banca da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mas caiu uma prova recentemente da Fundação Getúlio Vargas. Cobra-se muito o mais, e nesse caso aqui o mais intensifica o adjetivo, ele é um advérbio de intensidade, ó. Mais um advérbio de intensidade aqui. Ó. Enquanto o advérbio intensifica o adjetivo caracteriza o móvel. Agora na letra E, o que acontece? Considerou-me muito capaz o jovem aluno. Peraí, o termo destacado na frente sublinhado é jovem. Não é? Ou era aluno? Acho que era aluno, né? Agora eu não sei se é jovem ou se é aluno está destacado para você. De qualquer forma, esse termo capaz não está se referindo ao jovem aluno. Capaz sou eu. Olha lá. Ó. Ele que me considerou capaz. O jovem aluno me julgou capaz. Viu? Esse capaz é um adjetivo, professor? É. Só que não é uma característica do jovem aluno. É uma característica minha naquele contexto. Então esse me representa eu, a pessoa de quem que está falando no contexto, né? É um pronome que representa a pessoa, o eu, a pessoa que está falando lá para você. E eu que sou capaz no julgamento do jovem. Então o jovem aluno não é, esse capaz não está se referindo ao jovem aluno. Eu até tenho o jovem que caracteriza aluno. Aluno é o substantivo. Me dê uma característica desse aluno. Jovem. Jovem é um adjetivo. O jovem caracteriza aluno, mas o capaz caracteriza a mim. E no final, o termo destacado não sou eu que está aqui, né? É o termo jovem aluno. Então achei a resposta. Né? Eu posso dizer que todos os termos que estavam em negrito são adjetivos aí? São. Só que uma delas, o adjetivo não se referia ao termo que estava destacado, ao termo sublinhado. Viu? Era justamente a letra E. Bacana? Agora, olha só. Agora, se a frase fosse assim, vou fazer uma coisa aqui, ó. Você anotou essa frase aqui de cima? Anotou?
Se você não anotou e quer anotar, faça uma pausinha aí e anote essa frase, porque eu vou apagar, porque aqui vai aparecer uma frase bem aqui nesse vão, tá? Beleza, então vou apagar. Então é o seguinte, ó. Vou apagar tudo isso aqui porque vai ficar bem em cima do que eu vou falar agora. Chique demais esse negocinho aqui, né? Parece até mágica, né, gente? Oh, tudo virtual, né? Ó, então é o seguinte. Considerei muito capaz o jovem aluno. Agora eu mudei. Aqui embaixo, ele que me considerou capaz. Agora, olha só essa. Eu considerei muito capaz o jovem aluno. Agora sim, ó, o termo capaz se referiria a aluno, né? Mas eu mudei totalmente a tônica aqui, ó. Né? Aqui, quem é o alvo da capacidade do julgamento de alguém? Sou eu. Aqui em cima é o jovem. Eu que o julguei capaz. Então aí voltaria a ser como estão as outras, né? Mas não aqui embaixo. Então a resposta é aqui, ó, na letra E. Gostou da primeira parte de morfologia? Legal, né? E o que fica pra gente nesse primeiro momento, nesse episódio 5, no episódio 5? Qual é o primeiro momento desse episódio? Qual é a tônica desse episódio, professor? É a presença do ser, do substantivo, e orbitando esse cara, várias classes. Mas uma que é muito importante para começar é o adjetivo, né? Professor, mas qual a relação de som com isso? Não me parece que tem uma relação para ele se incluir nessa temporada a cor do som. Você vai começar a perceber isso logo, logo. Segura aí a sua pergunta, tá? Mas tudo tem uma relação aqui de propósito na formatação do material. Você vai entender por quê logo, logo. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar mais um pouco e ver o seguinte. Que muitas vezes, a classe gramatical muda de sentido, muda de função, muda de classificação de acordo com o contexto. Uma hora é um termo adjetivo, outra hora ele passa a ser substantivo. Uma hora o cara é substantivo, outra hora passa a ser adjetivo. Por isso que o nosso episódio 6, o próximo episódio, vai ter um nome muito interessante. Ser ou não ser? E você entenda como você achar, né? Vê se você consegue decodificar o enigma. Ser ou não ser? Quer saber? Então vamos para o episódio 6. Vamos lá?